Então vamos lá, eu deixei essa frase, né, quando eu abri o material hoje de manhã. Eu já peço para vocês assim, prestarem bastante atenção, né, na frase, porque ela tem tudo a ver com o nosso conteúdo de hoje. Então desejo para vocês uma boa noite, né, seja bem-vinda à nossa aula, né, a aula 2 do nosso curso. Espero que ela seja bem proveitosa, né, que nós possamos ao final dessa aula falar, nossa, valeu a pena, trouxe aprendizagem. Então, assim, todas as aulas são importantes, mas essa eu gostaria que vocês assim, se dedicassem um pouco mais, né, tivessem uma atenção um pouco mais voltada, porque ela vai nortear tudo que vocês forem fazer de interpretação de texto de agora para frente. Então, a frase que eu coloquei lá na nossa aula e coloco aí aqui também é que a atitude é como a pontuação em uma frase. Pode mudar tudo. Em prova disso, eu trouxe dois exemplos aqui para a gente discutir aqui e pensar um pouco, né? Então, nós temos essa primeira, né? Vou ali comer gente. Então, por causa de uma vírgula, você vira canibal. Então, só porque você não colocou a vírgula aqui, né? Então, essa palavra gente aqui, não é o que eu vou comer. Quem come, come alguma coisa. Nesse caso, vou ali comer o quê? Gente. E é claro que o nosso interlocutor, ele não quis dizer isso, né? Olha, pessoal, vou ali comer. Gente, vou ali comer. Vou ali comer, certo, pessoal? Vou ali comer, certo, mãe? Então, a gente sempre antes, né, de um vocativo, é obrigatório o uso da vírgula. Então, a pontuação ou a falta dela fez com que a leitura ficasse errada, né? E ficasse até mesmo, né, em duplo sentido. Nesse caso aí, eu posso fazer a leitura de duas formas, né? Comer gente, igual eles estão comendo mesmo, canibalismo, e no sentido figurado, né? Já levando para a questão da sexualidade. Aqui embaixo nós temos, né, de uma rede social, alguém vendendo máquina de lavar barata. Primeiro, que não tem a pontuação, né, mas é claro que a gente lê e a gente compreende, né, mas eu posso fazer inúmeras leituras. Eu posso ler que eu estou querendo uma máquina que lava barata, né, um inseto, barata. Eu posso fazer a leitura de que tem alguém vendendo máquina barata, né, porque não tem o ponto. Eu posso ler em forma de uma pergunta, alguém está vendendo uma máquina barata? Então, né, eu trouxe esses exemplos porque ler texto tem a ver com a pontuação. Então, ela é que vai ensinar você a fazer diversos tipos de leitura e que vai ensinar você a compreender o texto. Então, nossa aula de hoje, né, é o carro-chefe aí, é o texto e seus recursos estilísticos, e de assunto hoje nós temos noção de texto e tipos de texto. Então, eu já adianto que o que a gente vai ter na nossa aula hoje é uma noção, né? Eu não estou dando aula aqui para um curso de letras, né? Então eu não vou me aprofundar em questões que vocês não vão precisar na prova do concurso de vocês. Independente de que concurso vocês forem fazer, de que banca for, pessoal, a dica que nós vamos passar aqui hoje, o conteúdo que nós vamos trabalhar aqui hoje é fundamental para qualquer estudo. Fiquem à vontade para me fazer pergunta, aliás, me façam perguntas, certo? Se quiser escrever aí, pode pôr no chat, pode me passar pelo WhatsApp, fique à vontade. Então, vamos lá. Vocês receberam esse material, então, sempre eu peço para vocês, né, se puder dar uma olhadinha no material com antecedência. Eu sei que não é possível, às vezes, para todos imprimirem, mas é possível para todos fazerem a anotação. Então, é legal que você vai lá e escreva aula 2, aí no seu caderno, coloca o título da aula, a data da aula, e vai fazendo. Slide 1, faz as anotações. Slide 2, vai fazendo as anotações. E escrever, pessoal, é muito importante para o estudante, seja ele estudante de
ensino fundamental, médio, universitário, concurseiro, o registro, ele faz a diferença, tá? Então, vamos lá. Então, nós vamos ter essa noção de texto, e eu começo trazendo, né, aqui uma frase que não é de minha autoria, né, tanto que ela está entre aspas, né, o fato de ela estar entre aspas, ela já diz que ela é de alguém, né, e ela é da Val, então uma grande escritora que eu respeito muito. Eu deixei no material de vocês duas definições do que é texto, né? E ela define texto dizendo o seguinte, que texto é uma ocorrência linguística. Ah, antes disso, pessoal, eu sempre gosto de perguntar, né, para vocês o que é texto. Quando alguém fala, vamos fazer um estudo de texto, vamos interpretar texto, ou você gosta de texto, o que vem à sua cabeça? O que você entende por texto? O que vocês acham na cabeça de vocês aí? O que é texto? Quando fala, vamos fazer um estudo de texto, o que vem à sua mente? Então, no geral, pessoal, quando eu faço essa pergunta, os alunos me dizem assim, é um monte de palavras que vai fazer sentido, né? Então, geralmente, isso é texto, mas não só. E cada vez mais os textos vão se diversificando, tá? Então, nós temos aqui, na segunda aval, que texto é uma ocorrência linguística. Vocês vão guardar esse nome, isso aqui está na moda, tá? Todas as vezes que vocês verem essa palavra linguística, vocês vão lembrar de língua, tá? No caso aqui, para nós, a língua portuguesa. Tanto pode ser linguística quanto linguístico. Vai aparecer variação linguística, recursos linguísticos. Então, tudo isso, quando você se deparar com essa palavra na sua prova, você vai lembrar que está se referindo à língua portuguesa. O texto, pessoal, ele tanto pode ser falado ou escrito. Então, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui é uma aula. Eu estou usando um recurso linguístico chamado texto. No caso, eu estou usando o texto oral agora, e quando eu escrevo aí, eu utilizo o texto escrito. Tá? Ela diz também, né, que essa ocorrência linguística, que pode ser falada ou escrita, ela pode ser de qualquer extensão. O que ela quer dizer? Que pode ser de qualquer tamanho. Então, se simplesmente dentro de um contexto eu escrevo isso aqui, ó, eu fiz um texto. Ah, professora, mas isso não é uma frase? E o que é uma frase? Quando a gente estuda, até mesmo lá na educação, né, infantil 1, quando a gente fala de frase, a gente conceitua, a gente diz que frase é todo enunciado de sentido completo. E o texto também é um enunciado que vai ter um sentido completo. Tá? Então, esse simples pedacinho aqui de sil é um texto. Tá? Mais à frente a gente vai, né, ver por quê. Dotado de unidade, guarda bem essa palavrinha, unidade, esse né? Uma unidade sociocomunicativa, semântica e formal. Então, vamos entender o que é cada pedacinho. Hoje, né, a nossa aula, bem diferente das outras, ela vai ser uma aula bem teórica, para que você consiga realmente entender o que é uma noção de texto. Tá? Eu, de verdade, de coração, eu planejei essa aula e o meu objetivo é que, ao final dela, você passe a ver texto de uma forma diferente. Então, quando eu digo unidade, eu estou falando em questão de assunto. Vocês vão ver que quando a gente estuda noção de texto, interpretação de texto, vai ajudar muito vocês na produção de redação. Quando você vai fazer um concurso e que tem uma redação, você tem apenas um tempo, uma única unidade, um único assunto. Então, por isso que é né? Então, esse de unidade, um assunto, um tema, né?
E isso é tanto no texto oral, né, escrito, quanto no falado. Por exemplo, você está aí com uma roda de amigos, vocês estão conversando o mesmo assunto. Se você está falando sobre a produção de laranja e ele está falando sobre o jogo de futebol, não vai haver comunicação. Então, não vai ter um texto, porque não houve uma unidade. Vocês podem até estar falando sobre a produção de laranja, aí de repente vocês mudam de assunto e esse assunto interessa, e daí vocês deixam essa produção de laranja e passam a falar sobre o futebol. Tá? Então, ele precisa ser único, um assunto só, né, para que haja a conversa entre os interlocutores, o emissor e o receptor e vice-versa. O que é sociocomunicativo? Sócio vem de social e de comunicação. Então, sociocomunicativo, uma unidade sociocomunicativa é quando eu consigo passar a minha mensagem. Então, se estão todos falando sobre a produção de laranja e aí do nada eu começo a falar de futebol, né? Então não houve essa interação sociocomunicativa. Guarda essa palavra semântica, porque vocês vão vê-la por muitos e muito tempo. Dificilmente você terá uma prova de concurso que não vai aparecer essa palavra semântica ou sentido semântico, tá? Então, a palavra semântica quer dizer sentido. Então, é aquilo que tem sentido, né, que eu consigo entender. Formal, porque o texto ele tem várias formas. Eu tenho texto narrativo, eu tenho texto descritivo, eu tenho texto argumentativo. Então, é a forma do texto, é a estrutura. Eu tenho um texto em verso, eu tenho um texto em prosa. Tá? Então, esse é o primeiro conceito que nós temos de texto. Qualquer pergunta, fiquem à vontade. Aqui, pessoal, nós temos o segundo conceito de texto, né? Então, né, a Guidora ela vai dizer o seguinte, que o texto, que podemos definir texto hoje como qualquer produção linguística, olha a palavrinha novamente, então guarda, ouviu a palavra linguística, vai lembrar de língua, tá? Vai lembrar que é algo que se refere à língua portuguesa, tá? Também falada ou escrita, de qualquer tamanho, tá? Então, texto não tem tamanho, tudo que você responde, alguém pergunta para você, você gostou do final da novela? E você vai dizer sim, não, isso já é um texto, tá? Que possa fazer sentido, então, se não faz sentido, eu não tenho um texto, numa situação de comunicação humana, então, se eu conversar comigo mesmo, não teve um texto, tá? Porque não houve essa comunicação humana, tá? Então, eu preciso de uma situação em que haja essa comunicação humana. Isso é, numa situação de interlocução. Então, lembra que eu sempre falo para vocês desse pedacinho inter, né? Então, esse pedacinho inter, que quer dizer dentro. Todas as vezes que você vê inter, quer dizer dentro. Por isso, a gente faz um intercâmbio, um interfone internacional, por intermédio, aí vem o interlocutor. Então, por mais que eu seja uma boa comunicadora comigo mesma, que eu saia andando, conversando, que eu brigue comigo, que eu fale comigo diante de um espelho, não é considerado texto, porque não houve essa interlocução. Tá? E o texto, essa interlocução, ela pode ser tanto na forma escrita quanto na forma falada, certo? Bom, pessoal, aí alguém pergunta, professora, mas como é que o que eu preciso ter para eu saber se aquilo é realmente um texto? Então, pessoal, eu acho que eu não coloquei no material de vocês, mas para que eu tenha um texto, né, eu vou precisar de 7 elementos. Professora, todo texto vai aparecer esses 7 elementos?
todo e qualquer texto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai ter esses 7 elementos. Pode ser esse texto oral, falado, pode ser esse texto escrito, pode ser qualquer tipo de texto, descrição, narração, charge, qualquer gênero, eu preciso desses 7 elementos. Então, não tem no material de vocês, tá? Eu sugiro que vocês anotem. Então, não nessa ordem, tá, pessoal? A ordem pode vir de qualquer jeito. Vou colocar aqui de acordo com o que eu for lembrando. E geralmente eu esqueço um, mas vamos lá. Então, tem coesão. Todo texto tem que ter coesão, coerência. Não se preocupem que no decorrer das nossas aulas, tudo isso vai ser trabalhado, tá? Intencionalidade. A letra hoje tá uma beleza. Intertextualidade. Deixa eu escrever pequenininho aqui. Situacionalidade. Coesão, coerência, intencionalidade. Aceitabilidade. E informação. Ok, pessoal. Nossa, professora, mas é muita coisa. Eu acho que os textos não têm tudo isso, né? Então, vamos lá. Primeiro, a coesão e a coerência são 2 fatores que caminham junto, que é o texto ter sentido. Então, de repente, eu chego e disse, subi no pezinho de alface para ver meu bem passar. Ele não passou, eu desci. Então, não houve coerência, é uma coisa meio sem sentido. Por quê? Porque olha a minha altura. Eu tenho 1,70 m. Eu vou subir num pé de alface, primeiro que eu não subo, eu esmago o pé, né? E olha só, se eu pego e troco, eu sou uma formiguinha. Aí eu digo, subi no pé de alface para ver meu bem passar. Ele não passou, eu desci. Pronto, o texto passou a ter coerência. Agora ele faz sentido. Não, mas eu quero Cleisa, desse tamanhozão aqui, eu quero. Então eu troco. Subi no pé de manga para ver meu bem passar. Ele não passou, eu desci. Pronto, teve também coerência. Mas eu, Cleisa, de 1,70 m, subir no pé de alface não faz sentido. Tá? A não ser que seja um texto de ficção, né? Mas fora isso não vai ter coerência. Intencionalidade. Todo texto tem uma intenção. Quando eu criei lá aquele eu quis, qual foi a minha intenção? Chamar atenção, tá? Um texto de propaganda, a intenção é o quê? Então, todo texto, pessoal, ele não é escrito por acaso, e principalmente o texto que está lá na sua prova. Então, tenha maldade aí no coração, tenha malícia de achar o que esse texto quer. Qual é a intenção dele? O que está por trás dele? Qual é a situacionalidade? Qual que é a situação que ele foi escrito? Muito texto, por exemplo, às vezes é escrito na época da Copa, tinha muito, né? Agora nesse período aí de pandemia, né? Então, esses memes, eles são criados de acordo com uma situação. O texto tem que ser aceito, né? Ele tem que ter aceitabilidade. Informabilidade, o que ele quer informar, né? Ele passa o quê, né? Ele diz o quê. Aí, às vezes, você vai me dizer, professora, mas essa intertextualidade não é todo texto que tem. Porque intertexto é quando você escreve um texto baseado em outro. Hoje, pessoal, já não existe mais nenhum texto que a gente chama de, como é que eu vou usar a palavra? Puro, original.
Hoje tudo é baseado em outro. Então, por isso que tem a intertextualidade. Então, esses 7 elementos, eles fazem parte do texto, ok? E deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Por enquanto, é isso. A gente vai localizar esses elementos depois, mais à frente. Bom, pessoal, aí vem, né, o que diz respeito mesmo, né, na hora de fazer a prova. Então, olha, para entender um texto é necessário. Então, vamos ver o que você precisa para entender um texto. É muito comum, né, aluno me dizer, professora, mas português não entra na minha cabeça, eu não consigo interpretar texto, até que as regras de gramática, quando eu pego, eu estudo, eu decoro, eu dou conta. Mas a parte de interpretar texto eu não consigo. Bom, e o meu objetivo é isso, é te ajudar a chegar lá, a entender. Então, por isso que eu disse que essa aula nossa hoje era assim, ela é muito importante. Então, para entender um texto, é necessário, primeiro, analisar as partes que compõem o texto. Então, nós sabemos que o texto ele é composto de introdução, desenvolvimento, conclusão. Nós temos texto também que ele é composto de quadrinhos, primeiro quadrinho, segundo quadrinho. O texto ele é composto de um título, de uma citação, da fonte onde foi retirado. Então, precisa entender as partes do texto, bem como suas interrelações. Então, pessoal, lembra o seguinte, já dando a dica do hífen, né? Letras repetidas sempre são separadas por hífen, tá? Então, é por isso que interrelações agora escreve dessa forma. Então, pessoal, o que está escrito aqui? Que a introdução ela não é mais importante que o desenvolvimento, a conclusão não é mais importante que outras partes, todas as partes do título têm a mesma importância. Tá? O título não é mais importante do que o corpo do texto. Eu tenho 10 quadrinhos, o quadrinho final não é mais importante do que nenhum outro antecedente. Então, você precisa tratar o texto como um todo. Por isso que muitas questões de prova dizem assim, ó, no segundo parágrafo do texto, deduz-se que. E às vezes a resposta nem está no segundo parágrafo. Essa resposta vai estar bem mais adiante. Professora, mas a banca pode fazer isso? Pode, porque é interpretação de texto, e o texto é um todo, tá? Bom, o trabalho de análise comporta, portanto, a divisão do texto em parte, com o objetivo de melhor compreensão do todo. É preciso separar as ideias principais das ideias secundárias. Então, isso, pessoal, é extremamente importante, você separar uma ideia de outra. Eu tinha feito aqui, né? Deixa eu ver se eu anotei. Na hora que eu estava preparando a aula, tranquilo. Bom, pessoal, vamos lá. O que eu preciso entender? Quando eu falo de ideias principais, eu vou querer saber qual é a tese, né? Eu vou querer saber qual é o objetivo do texto. Então, quando você se depara com aquela pergunta, podemos deduzir, inferir do texto que o objetivo central é. A ideia central é. A tese defendida pelo autor é. Então, isso estão nas ideias principais do texto. As ideias secundárias vão falar sobre o argumento, o desenvolvimento do texto, né? Então, ele vai querer saber qual foi a opinião emitida. Então, eu preciso entender a parte, eu preciso saber o que tem na introdução, o que tem numa conclusão, o que tem no desenvolvimento. É por isso, pessoal, que interpretar texto está muito atrelado à redação. Tá? Eles são muito juntos. Vale, para mim, é uma das coisas mais importantes do nosso slide, essa parte, ó. Vale destacar que em um texto, o sentido de uma parte não é autônomo. Pessoal, por que ele não é autônomo?
Porque a introdução, ela depende do desenvolvimento e depende da conclusão. Eu tenho 5 quadrinhos. Esse depende desse, esse desse, esse desse. O texto é todo junto. Eu tenho uma letra de música. Se eu leio só o refrão, eu não vou compreender. Então, as partes do texto, uma coisa depende da outra. Ela não existe sozinha. Mas, lembra que todas as vezes que eu tiver essa conjunção, guarda para a vida, pessoal. Esse mais, depois dela, sempre, e é sempre, virá informação importante. Informação importante. Então, quando você estiver lendo um texto, tal, mas, né, achou esse conectivo, esse qualquer outro, guarda. Já para e fala, opa. Então, olha o que está dizendo. Que um texto, as partes, né, de um texto não é autônomo, mas depende uma das outras, as quais se relacionam. E o sentido global de um texto não é o resultado de mera soma de suas partes. O que está dizendo aqui, pessoal? O que é esse sentido global? Né? É o sentido que eu vou ter ao final do texto. Tá? Então, eu só vou ter esse sentido global quando eu terminar de ler o texto. Quando eu terminar de assistir aquele filme, quando eu terminar de ver a novela, quando eu terminar de ouvir a música, quando eu terminar de assistir o jogo, sabe aquele jogo que você tem certeza que acabou, já vou dormir porque é 0-0? Aí você foi dormir faltando 1 minuto. Aí quando você acorda no outro dia, o jogo ficou 1-1. Por quê? Porque o jogo, né? O resultado final, né? O jogo só termina quando o juiz apita, né? O pessoal já diz muito isso aí. Então, pessoal, o texto, ele pode te trazer surpresas lá no final, que você não imaginava. Você não imaginaria que fosse terminar daquela forma. Então, cuidado quando você lê um texto e achar que já entendeu. Leia tudo. Mas de certa combinação geradora de sentido. Então, quando eu leio um texto e ele não teve sentido, geralmente, ou eu não tenho um conhecimento de mundo para eu compreender aquele texto, ou ele está escrito de uma forma errada, ou eu não li da maneira certa. Então, aí você volta, leia para você compreender. Então, lembra-se que o texto ele é um todo. Uma parte liga a outra e assim por diante. Então, nós vamos analisar aqui, vamos prestar bastante atenção nessa frase. Né? Eu trouxe 2 frases para a gente entender. Eu tenho 2 tipos de ler o texto. E o que interessa para o concurso é a segunda leitura. Mas a segunda tipo de leitura, pessoal, não existe sem a primeira. Então, eu preciso ler o texto das 2 formas. Então, eu tenho o seguinte texto aqui. Pedrinho não viu o buraco na calçada e caiu no chão, mas não se machucou. Ok. Quando você lê essa frase, esse texto, você entendeu? Então, vamos lá. Meninos, Igor Jordevan, me ajuda aqui. O que vocês entenderam quando vocês leram aqui? Eu posso até dividir em 3 partes. Pedrinho não viu o buraco na calçada, caiu no chão, mas não se machucou. O que vocês entenderam? Se for para você explicar o texto aí, o que você leu? O que você entendeu? O que aconteceu aqui? Vamos lá, me ajudem? Então, vou lá. O que aconteceu com o Pedrinho, pessoal? E pode olhar aí, não adianta a gente inventar, né? Porque tem que ser o quê? Ok, você falou, alguém falou que ele caiu, né? Tá vendo? Tá escrito aqui. Ele caiu no chão, aí falou que ele não machucou, né? E Pedrinho não viu o buraco. Quando for assim, pessoal, deem atenção para os verbos.
tá? São os verbos que vão orientar vocês. Então, eu tenho aqui viu, caiu e machucou. Beleza. Se eu tenho 3 verbos, eu tenho 3 orações. Se eu tenho 3 orações, eu tenho 3 acontecimentos. Então, eu vou colocar aqui o que são os acontecimentos explícitos. São aqueles que estão aqui na nossa frente. Então, eu tenho que Pedrinho não viu o buraco, né, o buraco na calçada. O Pedrinho caiu e o Pedrinho não machucou. Pronto. Isso aqui é o que eu chamo de informação explícita. Tá bem aqui, tá? Tá visível. Isso aqui, pessoal, essa parte que eu chamo de explícita é o que a gente chama de compreensão. Compreensão de texto. Agora, a gente vai fazer uma parte aqui, que é a que interessa para a banca, que é a interpretação. Lembra que inter vem dentro do texto. Então, agora, nós vamos fazer as possíveis leituras que esse texto ele traz para a gente. Primeiro, Pedrinho não viu buraco na calçada. E, olha aqui, eu tenho uma conjunção. O e é uma conjunção aditiva. A conjunção aditiva, ela serve para 2 coisas. E vocês vão guardar isso para a vida toda. Todas as vezes que vocês forem ler um texto, vocês vão ver se tem causa e efeito. O que é isso? Esse e vai ligar uma oração à outra seguinte. Então, era uma vez um menino, sei lá, um adulto. Então, eu não posso extrapolar, é inventar, que fala que Pedrinho não viu o buraco na calçada. Se eu disser que o Pedrinho é uma criança, eu extrapolei. Aqui não tem nada no texto que fala que ele é uma criança. Eu posso ter adulto, né? Eu tenho membros, né, bastante conhecido aí que é adulto e o apelido dele é Pedrinho. Ele é conhecido como Pedrinho. E um adulto pode não ver um buraco, um adulto pode cair, né? Então, eu não sei, o Pedrinho pode ser uma criança, mas o texto não me dá essa informação, tá? Então, Pedrinho não viu o buraco. Então, isso aqui, pessoal, é a causa. Como ele não viu o buraco, o que aconteceu? Ele caiu no chão. Então, essa é a relação de causa e efeito. E quem é responsável por isso é essa conjunção e. Lembra que eu tenho o e e o é. O é com acento é verbo. E o e sem acento é a conjunção. Então, aqui nós temos a causa e o efeito, ou a causa e a consequência. Causa e efeito. Então, qual foi a causa? Eu não vi o buraco. No caso, o Pedrinho não viu o buraco. O que aconteceu? Porque ele não viu o buraco, caiu no chão. Agora, olha que legal, pessoal, que é o que eu disse para vocês. Todas as vezes que o mas aparecer, ele sempre vai ter uma informação boa. O mas, pessoal, vou dizer para vocês que ele traz várias coisas, mas eu vou passar 2 para vocês, que é que sempre cai em concurso. O mas, ele traz uma contra-expectativa. Contra-expectativa. O que é isso, pessoal? Contra é algo que é contrário. Expectativa é aquilo que eu espero. Então, se espera que quem cai se machuca, ou que quem cai chore, né? Que quem cai sinta dor, né? Mas, no geral, espera-se que quem não viu um buraco, que caiu, ele vá o quê? Se machucar. Mas olha a contra-expectativa. O Pedrinho não se machucou. Então, essa é a contra-expectativa que nós temos. Então,
Ele estava lá, andando, tinha um buraco na calçada, ele caiu e ele não machucou. Agora, pessoal, vocês vão guardar isso aqui, que além dessa contra-expectativa, o mas, ele é um marcador de inferência. E vocês precisam entender essas palavras, porque elas caem muito em concurso. Então, ao invés do concurso perguntar qual a conjunção responsável, né, por aquele resultado, ele vai dizer qual é o marcador de inferência. E o que é inferência, pessoal? Inferência é aquilo que está oculto. Ele está oculto, mas eu consigo descobrir no texto. Então, eu sei que algo era para ter acontecido de uma forma, né? Eu digo assim, meu aluno ganhou muito dinheiro, mas aí você já sabe que vai vir uma contra-expectativa, né? Então, mas doou tudo para a professora. Então, olha que contra-expectativa boa, né? Então, pessoal, agora olha as leituras que eu faço aqui. Pedrinho não viu o buraco na calçada, né? Por causa disso, ele caiu, mas ele não machucou. Então, esperava-se o quê? Que ele se machucasse, e esperava-se alguma coisa negativa, mas isso não aconteceu. Vamos fazer a leitura da próxima frase. Agora, né, que vocês já têm um pouquinho aqui de conhecimento, vamos lá. Minha irmã, que mora no Rio, é linda. Primeira coisa que você vai fazer é lembrar que o texto eu faço leitura de duas formas. A forma explícita e a forma implícita, né? A compreensão e a interpretação. Para isso, eu vou achar os verbos. Minha irmã, né, que mora no Rio, é linda. Então, eu tenho aqui o verbo mora, né? Então, tá aqui, mora e é. Ok. Então, pessoal, essa frase, né, a gente lê e ela é bem fácil. Então, quando você lê minha irmã que mora no Rio é linda, o que você entendeu do texto? Quais seriam as explicações que está explícita? Que eu leio e já entendo de cara. O que vocês entenderam do texto, pessoal? Que minha irmã dela é linda. Isso. Primeiro, que a minha irmã, ela é linda. Qual que é a outra informação? Que a minha irmã mora no Rio. Mora no Rio. Ótimo. Beleza. Então, essa, pessoal, é a parte explícita, é a compreensão. É aquela, assim, que pressupõe que todos que leem compreendem. Beleza. Agora, vocês vão ver o tanto de coisa que tem por trás desse texto, né, que está aí oculto. Olha, eu tenho aqui a partícula que nesse caso é um pronome relativo. Minha irmã, e antes desse pronome relativo, pessoal, eu não tenho vírgula. Então, eu divido aqui, ó. Opa, eu tenho uma oração aqui. Minha irmã é linda. Minha irmã mora no Rio. Esse que está aqui dentro, ela é chamada de oração subordinada, adjetiva, nesse caso aqui, restritiva. Ela é restritiva porque não tem vírgula. Então, ela vai restringir. O que é restringir, pessoal? É eu pegar de um todo uma parte. Então, eu gosto de todas as verduras, exceto, ou seja, eu gosto de todas, menos essa. Então, eu vou restringir, né? Eu como todos os tipos de massa, menos, então eu vou restringir. Então, pessoal, olha aqui.
as leituras que eu posso fazer. Minha irmã, que mora no Rio, é linda. E eu pergunto para vocês, pessoal, eu tenho uma irmã ou eu tenho mais de uma? Por que que eu tenho mais? Isso, então eu já coloquei aqui que eu tenho mais de uma irmã. Está escrito isso aqui claramente? Não. Eu descobri por causa desse que. Eu estou dizendo que é a irmã que mora no Rio. Então, quer dizer que eu tenho outras irmãs. Eu posso dizer aqui que eu tenho 3 irmãs, 4, 2? Não. O texto não me diz quantas irmãs eu tenho. Só diz que tem mais. Então, já fiz a primeira leitura, né, do texto implícito. O que mais que eu entendi aqui? Então, eu já vi que eu tenho mais de uma irmã. E quando eu digo que mora no Rio, o que deduz das outras? Que mora em outro lugar, né? A ou as outras ou outra irmã não mora no Rio. Diz onde ela mora? Não diz, então não posso inventar. Aí chama extrapolação. Eu extrapolei. Extrapolar é você afirmar algo que não tem como provar no texto, tá? Bom, eu ainda posso fazer uma outra leitura. Eu já disse, porque eu tenho uma oração restritiva e toda vez que eu tiver uma oração restritiva, eu vou poder fazer esse tipo de leitura. Então, aqui eu tenho mais de uma irmã. Eu tenho uma irmã que mora no Rio e as outras não. E o que mais que eu faço de leitura com esse é linda? Que só é linda qual? A que mora no Rio. Tá vendo o tanto que é fácil, o tanto que é bacana, e o tanto que só por causa desse que, pessoal? Então, eu fiz, né, a leitura que as outras, ou a outra, tanto faz, tá? Irmãs ou são feias ou não são lindas, tá? Não são lindas. Somente é linda a que mora no Rio, tá? Então, pessoal, se essa frase ela tivesse uma vírgula, né? Se ela fosse escrita, né? Aqui com uma vírgula aqui e uma vírgula aqui, tudo isso aqui era proibido de ser feito. Porque aí você não teria mais uma oração adjetiva restritiva. Você teria, nesse caso, uma oração adjetiva explicativa. E aí, simplesmente, você está dizendo que aquela irmã, sua irmã, que mora no Rio, ela é linda. Se eu dissesse, por exemplo, vou pôr no plural para ficar mais fácil para entender. Minhas irmãs que moram no Rio são lindas. Então, eu quis dizer que eu tenho várias irmãs, todas elas moram no Rio e todas são lindas. Então, não houve restrição. Então, você não restringiu, tá? Então, isso, pessoal, é interpretação de texto. Isso é fazer inferência. Nesse caso aqui, esse aqui é o nosso marcador de inferência, tá? É ele que marca isso que eu pude inferir do texto, que eu pude deduzir. E não precisa ser mágico para fazer isso. Só precisa o quê? Ficar com a anteninha ligada. Então, não foi difícil, claro que eu conduzi vocês, mas a partir de agora, pessoal, em todas as disciplinas, todas, tá andando na rua, faz uma leitura, começa a fazer a inferência, né? Olha, o gás acabou, chame a Liquigás. O que você faz de inferência? E você só pode ligar para a Liquigás se o gás estiver acabado. Quer dizer, se você quiser comprar mais de um botijão, não pode. Porque o outro não acabou. Então, são as leituras que a gente vai fazendo, né? Então, vamos seguir. Bom, pessoal, aqui são os tipos de texto. Nós temos o texto verbal, não verbal e o texto híbrido. A palavra chique do momento agora é esse, texto multimodal. Hoje, pessoal, os concursos estão preferindo chamar a palavra texto
tá? De linguagem. Então, muito cuidado, tá? Então, quando falar linguagem verbal, linguagem não verbal, linguagem híbrida, linguagem multimodal, tá falando da mesma coisa, tá? É a mesma coisa de texto. Então, texto verbal, pessoal, é aquele que é composto por palavras, seja elas escrita ou falada. Então, eu, por exemplo, aqui estou usando texto verbal com vocês, porque eu estou usando palavras, tá? Se eu estivesse falando tudo em libras aqui, nós estaríamos usando um texto não verbal de gesto, mas usando a linguagem de sinais, tá? Um texto não verbal é aquele que não apresenta palavras. Então, ele vai ter os signos visuais. Por exemplo, as placas de trânsito, né? Charge, quando ela não tiver nada escrito, desenhos, tirinhas, quando for somente a imagem, tá? Um texto híbrido, toda vez que você vê essa palavra híbrido, né, ela lembra do lobisomem, metade homem, metade lobo. Então, isso é híbrido. É aquilo que é uma parte de uma coisa e uma parte de outra. Então, no texto multimodal vai haver a mistura, tanto do texto verbal quanto do texto não verbal. Aí é o caso das tirinhas, quando aparece o desenho e a escrita, né, e assim por diante. Eu trouxe os exemplos. Aqui eu tenho um texto, somente um texto não verbal. Tá vendo? Não tem nenhuma palavra. Professora, mas isso aí é texto? Sim. Passa uma informação. Esse texto tem uma aceitabilidade. Se eu disser para você que isso aí é um silêncio, um pedido de silêncio, não tem dúvida. Qualquer lugar, né, que você pedir isso aí, a pessoa vai entender. Então, esse aqui, nós temos um texto não verbal. Então, ele não tem nenhuma palavra, tá? Ele só tem a imagem. E se eu fosse escrever aqui do lado, o que que isso representa? Então, nós teríamos aqui várias leituras, tá? Ah, esse poema é lindo, gente. Nossa, eu sou apaixonada. Eu acho que é o poema mais lindo que eu conheço. E aí eu sou meio suspeita no poema. Mas eu quero interpretar esse poema hoje para você que é concurseiro. Então, eu vou dedicar para vocês. Lembra que um texto, e aqui eu tenho um texto, todo ele um texto verbal, porque ele só tem palavras, tá? A palavra verbal, pessoal, vem de verbo. E no grego, a palavra verbo quer dizer, tá, palavras. Então, por isso que o texto verbal é aquele que só tem palavras. Para começar esse texto, Fernando Pessoa ele já vai te dar um conselho, por isso que ele vai usar os verbos no imperativo. Olha, ele diz para você, né? Então ele vai como se ele estivesse falando o seu nome. Para você ser grande, ser inteiro. Esse ser aqui está no imperativo, é o mesmo que seja, tá? Então, para você ser grande, e aí você vai interpretar esse grande da forma como você quiser, para você ser grande, para você ter passado no concurso, para você estar efetivo, para você ter suas conquistas, eu vou chamar esse grande aqui de sucesso, tá? Então, para você ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Gente, é a coisa mais linda. Então, cada coisa que você fizer, que você seja todo, que você se dedique, que você coloque, né, que você põe quanto és no mínimo que fazes. Então, o que que você faz hoje? Você estuda? Então, estude por completo, seja inteiro, se dedique ao máximo, faça o melhor que você puder. Então, se dedique, né? Seja inteiro, não se exclui. Né? Que ele fala que teu exagera ou exclui, mas que você se coloque por inteiro, que você seja todo nesse momento que você está estudando. Se você fizer isso, né? Se você for grande nessas pequenas coisas que você faz, nesse pequeno momento que você dedica para estudar, assim, em cada lago, a lua toda brilha,
porque alta vive. Gente, olha que lindo. Então, esse lago, pessoal, você vai colocar como sendo o seu sucesso, a sua conquista, tá? Então, e como se fosse o lugar. Então, qualquer lugar que você for, esse sucesso vai te acompanhar. Porque você foi inteiro, você se dedicou, você conquistou, né? Então, você vai estudar, estude por inteiro. Largue naquele momento, que seja 20 minutos, mas que você deixa celular, que você deixa as redes sociais, que você deixa os afazeres e você se dedique, que você seja inteiro. Aqui, né, nós temos um exemplo de texto híbrido, né, ou multimodal, eu gosto de chamar de multimodal, porque está sendo mais usado, tá? Mas tanto faz, texto multimodal, híbrido, é a mesma coisa. Então, aqui você tem um texto multimodal, por quê? Porque você tem o texto escrito, né, você tem a palavra e você tem as imagens, tá? Olha, então, por isso é um texto multimodal, porque tem os dois tipos. Observa aqui essa atividade. Você tem um texto aqui, certo? A placa é um texto. Que leitura que você faz, pessoal? O que essa placa está dizendo? Não tem nada escrito? Isso. Mas por que você sabe que é proibido fumar? Aí não está escrito? Isso. E porque você tem o quê? Conhecimento de mundo. Você sabe que isso é um cigarro, né? Você sabe que esses detalhezinhos aqui significa fumaça e você sabe que esse traço é sinal de proibido, tá? Então, se você talvez pegar uma criança que nunca viu isso, ele não vai fazer essa leitura que a gente fez, tá? Bom, pode-se deduzir, toda vez que vem deduzir, inferir, é interpretação de texto, tá? Pede para você ir além do que está sendo visto. Pode-se deduzir que seja um exemplo de texto verbal, já que pode ser associada à mensagem proibido fumar. Isso é um texto verbal, pessoal? Tem palavras aqui? Não. Então, não tem. Então, se não tem, isso aqui está errado. Eu não tenho um texto verbal. É um texto não verbal, pois usa imagem em vez de palavra. Certo, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim. Então, é um texto não verbal. Ok. Apresenta caráter universal, porque pode ser entendida por pessoas de diferentes nacionalidades. Vocês acham que se eu for lá na China, Alemanha, Itália, Inglaterra, qualquer lugar que essa placa estiver, ela vai ser lida como proibido fumar? Ou alguém vai ler como é permitido? O que vocês acham? Esse aqui é sim ou não? Vai saber que é proibido. Então, essa e essa está correta. Então, cadê? Letra C. Ok? Então, vamos seguir. Além do texto verbal e não verbal, pessoal, nós temos o texto literário e o texto não literário, né? Então, o texto literário, ele vai ter um sentido plural, eu posso fazer várias leituras, igual quando eu fiz aquela leitura do poema do Fernando Pessoa, eu levei para o lado de nós concurseiros. Mas alguém pode levar para o lado do casamento, do namoro, da família. Então, o texto literário, ele me dá vários tipos de sentido. Porque ele usa a linguagem figurada, que é a chamada linguagem conotativa. E ele usa uma função subjetiva, que é a função do eu lírico. Então, que é a emoção de quem escreveu, de quem fala, de quem lê. Muito diferente do texto não literário, que é um sentido comum. Cuidado, quando a gente fala comum, quer dizer que tem menor importância, tá? Não é isso. Comum
é algo que espera que todos tenham compreendido. Pressupõe-se que todos que olharam aquela placa anteriormente tenham observado que estava escrito proibido fumar. Tá? Então, isso é o sentido comum. Usa a linguagem denotativa, que é aquela linguagem real, que a gente chama linguagem do dicionário. E a visão é objetiva porque o autor, ele não se manifesta, tá? Ele não emite opinião, é a emoção dele. Então, não se emociona, vou colocar assim. Aqui na frente tem um quadro que vai ficar mais fácil para a gente entender, tá vendo? O que é um texto literário, o que é um texto não literário, né? Então, olha os exemplos aqui embaixo. Nós temos o poema, novela, romance, teatro, crônica, música, tudo é um texto literário. E hoje, pessoal, cada dia que passa, o concurso está se cobrando muito, né, a questão do texto literário. Tá? Então, o que eu teria? A redação que você faz é um texto não literário. Você não vai escrever um texto dizendo, na minha opinião, o Brasil precisa ter mais armamento ou menos armamento. Tá? Então, esse é um texto não literário. Você vai emitir sua opinião, mas em terceira pessoa. Tá? Bom, pessoal, nosso horário aqui, eu até já extrapolei um pouquinho, mas eu gostaria de falar só dessa polifonia, porque é uma característica que faz parte dos dois. Ela tanto pode estar no texto literário quanto no texto não literário. Lembra que a palavra polo, é polifonia, tá, pessoal? Tá escrito errado aqui, ó, com i, polifonia. Então, poli quer dizer várias formas. Quando você se deparar com a palavra polissílaba, várias sílabas. Polifonia, várias formas. Polissemia, vários sons. Então, a polifonia, porque eu vou ter uma palavra que ela vai ter vários sentidos, várias formas. Então, ela pode fazer parte, né, dos dois. Outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês é sobre as normas gramaticais, essa variação linguística. Num texto não literário, eu tenho que usar a linguagem, a gramática normativa. Então, eu tenho que escrever da forma correta, né? Por exemplo, um jornalista, uma âncora de jornal, ele precisa ter uma linguagem bem formal, né? De acordo com a linguagem normativa. O texto literário, não. A gente tem muitas músicas, né, que usa, não tem concordância verbal. Agora mesmo essas músicas modernas, né, os amigos, tá vendo? Então teria que ser os amigos. Isso é a chamada licença poética. Então ele só é permitido no texto literário. Isso a gente tem que ter muito cuidado, porque tem muitos textos aí que não é licença poética. É a pessoa que pisou na maionese e escreveu errado, tá certo? Bom, pessoal, esses exercícios aqui tá no nosso material, tá? Não vai dar tempo da gente trabalhar. Então, eu deixo, né, assim como a gente começou. Vocês viram que a pontuação lá permite eu entender que eu tenho mais irmãs, que eu não tenho irmãs, que elas são lindas, que mora no Rio, que não mora no Rio, por causa da vírgula, tá? Então, a pontuação. Então, acreditar é essencial, mas ter atitude é o que faz a diferença. Então, como a gente está falando dessa atitude, né, eu finalizo a nossa aula, né, um bom estudo, espero que vocês tenham compreendido. Até a nossa próxima aula.